Meu nome é Diva Ribeiro Lima, eu nasci em 1951, em Maringá. A minha participação na política se deu em função da minha irmã mais velha, Ruth Ribeiro Lima, que era militante, bem ativa. E através dela, tanto eu quanto dois primos meus, o Tadeu Moacir Lima e o Licínio Lima, que já são falecidos, nós, por influência dela, a gente passou a estudar. Nós tínhamos grupo de estudo, estudávamos para entender sobre o socialismo, sobre o que estava acontecendo na época no país. E eu não tenho grande militância. Através da Ruth, eu fiquei conhecendo o Vitório Sorochuk, e na época passamos a namorar. Namoramos durante uns 4 anos, mais ou menos, e inclusive ele foi preso em Ibiúna. E eu imagino até que a minha prisão se deu muito em razão disso. Fui presa em Maringá, no meu serviço. Eu trabalhava na Carpa, que hoje é a Emater, e eles foram me prender lá no meu serviço. De lá, passaram na casa de um primo meu, mas daí ele tinha sido avisado e fugiu. Mas, posteriormente, ele veio a ser preso também. E eu passei 36 dias no quartel lá em Apucarana. E não cheguei a ser, assim, torturada. Mas existiram algumas, assim, passei muito medo, eles ameaçavam muito. E eles sabiam, porque na época eu era uma criança. Eu tinha recém feito 18 anos, estava fazendo curso científico, e eles sabiam, todos nós éramos muito novos, e eles sabiam que a gente não tinha realmente importância nenhuma para eles. Mas eles, acho que deviam precisar justificar todo aquele aparato, e eles tinham que conseguir, acho que muito comunista, para poder se justificar, né? Todos os gastos, todo aquele aparato que eles tinham e tudo que eles faziam, né? Então, acho que eles contavam com isso. Mas realmente a minha participação, assim, até a minha participação maior foi depois que eu saí lá do quartel, quando eles me soltaram, porque o Vitório continuava preso, eu ia visitá-lo e eu levava a notícia do pessoal de fora para dentro, deles para fora, principalmente avisar quem tinha caído, para que a pessoa, né, pedir para o pessoal tomar cuidado. E a minha participação, enfim, foi pequena, não foi muito grande. E depois eu houve o inquérito, né, o IPM, eu respondi ao processo e fui liberada. Então, a minha participação foi essa. Meu pai, ele trabalhava com ferro velho. Minha mãe era do lar, né? Então, e dos seus irmãos? Meu pai teve uma participação política quando ele era mais novo. Uma organização? Acho que mais como... Ele era simpatizante. Então, na época... Isso em Maringá mesmo? Em Maringá. Mas depois ele... Foi essa? Hã? O que você lembra? O que você sabe? De que participação era essa? Olha, eu sei que... acho que era Julião, o nome de
de um ativista da época, que chegou aí em Maringá, fez umas reuniões, ele participou das reuniões e tudo, mas depois ele acabou se afastando e não... Mas ele tinha algumas, assim... Década de 60, década de 50? Eu acho que década de 50, imagino. Tá, mas vocês tinham... Eu não lembro dessa fase, porque eu era criança, não lembro, assim. Bom, mas aí a Ruth, que era a irmã mais velha, começou ela veio... estava em qual organização? Que tipo de atividade ela tinha? Olha, ela era do PCBR. E eu não sei dizer direito assim, qual era a participação dela no movimento. Mas sei que ela acabou clandestina, ficou bastante tempo como clandestina. Daí ela foi para o Rio e ela foi presa no Rio. E respondeu o processo lá e respondeu o processo aqui também, aqui no Paraná. Tanto que ela foi transferida para cá, ficou um tempo presa aqui. Eu ia todo sábado lá em Piraquara para visitá-la, para levar alguma comida, para dar algum... Né? Mas nessa época daí eu o Vitório já tinha ido embora do Brasil, a gente terminou o namoro e eu me casei com... Né? Eu e meu marido a gente ia todo fim de semana. Ele não como militante não, sabe? Mas ele... por solidariedade, né? A gente morava lá, daí ela veio estudar aqui. E vocês continuaram lá? E eu continuei lá. Você estudava onde lá? Eu estudava no Gastão Vidigal. E tinha teve uma juventude normal, entre aspas, né? A gente... Que tipo de... Você fazia, a gente fazia assim, tinha alguma agitação, tipo assim... Na época queriam cobrar a taxa de matrícula nas escolas públicas. Então a gente fazia pichação, né? E fazia cartazes. Em que ano mais ou menos? Olha, isso foi por 67, 66, 67, por aí. Mas era coisa assim bem... Bem de estudante. É a política estudantil, né? Então, nada assim. E a Ruth era uma ativista mesmo? Ela era ativista mesmo. Só que eu não tenho assim muita... Tá, e aí, bom, aí você terminou o 67, o científico, não sei. Aí eu terminei... lá mesmo em Maringá? Lá mesmo. Nesse ano que eu fui presa... Até houve uma certa... Eu fui presa em 68 ou 69. Fui presa em 69. Como é que você conheceu o Vitório? Eu conheci porque a minha irmã veio estudar aqui, fez amizade com ele, e ele morava em Campo Mourão. Ele era de Campo Mourão? A família dele era de Campo Mourão. E eles iam para Maringá. Maringá era um lugar assim que eles viajavam até Maringá, na época, quando tinha férias, ou feriado, ou alguma coisa assim. Daí eles ficavam na minha casa até o horário de pegar o ônibus para ir para a terra deles. Tinham vários. Sim, né? Um entroncamento. Era um entroncamento, exato. Então, assim, e meus pais sempre foram muito receptivos, assim, né, com os amigos da gente, tudo. Liberavam a nossa casa para a gente receber as pessoas. Então, o Vitório, o Berto, Luiz Curvo, que era do Mato Grosso também, e vários iam para a minha casa. E lá que eu conheci o Vitório. E daí a gente... A sua família tinha ideia do que o Vitório e a sua irmã faziam em Curitiba? Sabiam. E Você sabia também? Sabia. E esse grupo que ela conhecia também, vocês sabiam dele? Sabia. Não sabia bem o que faziam, mas a gente sabia que eles militavam, né? Então vocês começaram a namorar e provavelmente se ele já estava sendo vigiado, né? 62. Ele foi preso em Ibiúna
e depois foi preso aqui, naquele congresso da Chácara do Alemão, e passou 3 anos preso. Tá, e ele morava aqui e você morava lá e vocês Sim, namoravam? e a gente namorava. E aí ele foi preso nesses episódios e depois da prisão dele, em 69, você foi presa lá? Isso. Ele já estava preso quando eu fui preso lá. Você tinha vindo pra cá? Hã? Você tinha vindo pra cá? Sim, sim. Eu vinha, visitava ele na cadeia. Ah, tá. Tá? E antes disso eu vinha e... Chegou a participar de alguma ação, atividade aqui com ele? Não. E aqui, por que você acha que você foi preso? E como é que foi essa prisão? Como é que você estava trabalhando? Uhum. E de repente quem chegou, em que circunstância? Olha, a gente até já sabia, eu já sabia que um primo, o Licínio, tinha sido preso, eu sabia que ele estava preso, e mais ou menos a gente sabia que a gente estava meio visada. Mas, não, né, então... Você nunca acredita até a hora que acontece? Até a hora que acontece. Porque realmente, né, a participação que a gente tinha não era para... Né, para ser presa. Não, a gente não representava nenhuma ameaça, né. O que você fazia na casa? Eu era secretária. E aí você estava lá e... Estava trabalhando, de repente chegaram duas pessoas, a paisana, chegaram a paisana, e informaram para o meu chefe que eles eram do exército e que estavam me prendendo por subversão. Uma acusação de subversão? Sim, de subversão. Daí, dali, a gente passou na casa do meu primo, só que o meu primo... já tinham prendido outras pessoas que estavam aguardando na delegacia em Maringá. Eles prenderam e deixaram na delegacia, e daí de lá eles foram me buscar. Daí passaram na casa desse meu tio, atrás do meu primo, mas meu primo tinha fugido. De lá, eles passaram na delegacia, pegaram mais 3 rapazes que já estavam lá, e me levaram, daí levaram a gente para Apucarana. Em Apucarana, já estava presa a Anísia Zimovski, estava presa a Hilária Zimovski. Alguns dias depois chegou a Elizabeth Suga e a Deise Defúnio também. A Deise eu não lembro se... Não, ela já estava quando eu cheguei. Deise Defúnio. Você conhecia todas elas? Sim, nós éramos amigos, assim. A gente era um grupinho que... A gente, com elas é que a gente... todas... Não, a Nízia e a Hilária eu não sei se estudavam no Gastão, mas a Deise sim. A Deise eu conhecia há bastante tempo. E a gente, com elas que a gente tinha grupo de estudo. Vocês estudavam os livros proibidos? Isso, a gente estudava os livros proibidos, exatamente. Hã? Livros? A gente tentava estudar o Capital, do Marx. Tinha algumas apostilas que explicavam para a gente, né, como que era o socialismo. Fazia algumas comparações, né, entre o socialismo, o capitalismo, esse tipo de coisa assim. Mas assim, a título de curiosidade ou... Eles sabiam que eu tinha tido contato com pessoas que eles tinham muito interesse. E eles te perguntavam dessa coisa? Sim, perguntavam. Nos interrogatórios eles perguntavam. 30 dias, então, são mais esses interrogatórios
Entrava à madrugada, sabe? Daí você terminava de fazer, daí vinha um outro e fazia as mesmas perguntas. E, assim, tinha lá uma caixinha lá que eles rodavam, que dava choque nas pessoas. Eles pegavam aquela caixinha, punha lá e ficavam rodando, mostrando pra gente que saía faísca. Então, eu ficava apavorada, lógico, né? E como eu tinha tido reuniões assim, com o Licínio e com o Moacir e tal, com o Licínio, eles perguntavam para ele e depois vinham perguntar para mim. Então, só que eles queriam datas, por exemplo, sei lá de data, não era uma coisa que a gente agendava nem nada. Ah, vamos nos reunir, vamos se reunir e tal, né? E eles queriam que a gente falasse e checasse. E daí eles pegavam a minha cabeça e batiam na cabeça do Licínio, sabe? Teve uma noite que eles fizeram isso, batiam a minha cabeça contra a dele para dizer assim que era para passar as ideias, umas coisas assim. Eles eram bem sádicos, assim. Mas eu não cheguei, assim, de tortura, assim, mais foi isso, né? Então... E nesse período, seus pais sabiam que vocês estavam lá? Sabiam. Não, advogado não, na época nem pensar. Ele, com o AI-5 e tudo, nem adiantava. Meu pai foi uma tarde me visitar lá, sabe? Foi me visitar, eles permitiram que visse e me levou uma porção de coisas que ele sabia que eu gostava de comer. E eles deixaram que eu ficasse com essas coisas. Aliás, o tratamento, assim, para a gente até era bom. A gente comia bem, a gente, sabe? O problema, assim, o problema não era os militares que estavam lá em Apucarana. O problema era os que foram daqui de Curitiba, que era para fazer isso, né? Tinha um que chamava Balbinotti, que era o pior deles. Isso, que era o pior deles. O Ramírez também? Não, Ramírez eu não lembro. Tinha um sargento, meio claro, mas eu não vou lembrar o nome dele. E eu era meio... foi esse que foi me prender. E foi ele e um outro, que eu também não lembro quem é. E eu era meio boca dura, sabe? E ele ficou me provocando quando ele me prendeu, quando a gente chegou em Apucarana. Ele pegava uma pistola enorme, que ele tinha um revólver, pistola, sei lá, era um negócio enorme. Ele colocava em cima da mesa, assim, e daí dizia assim para mim, vou deixar aí fácil para você tentar me matar, alguma coisa assim, né? Daí ele mexia para lá e mexia para cá com aquela arma, e eu, muito inocente até, né? Daí ele falou para mim, você não tem medo? Eu falei, olha, eu tenho mais medo dessa arma no chão do que na tua mão, porque no chão eu posso tropeçar nela, sabe? Daí depois disso, ele ficou muito irritado e nunca mais me tratou bem. Ele tinha birra comigo. Então, mas ele mesmo ele não participava dos interrogatórios. Porque quem fazia os interrogatórios eram as pessoas de fora? Eram os de fora. Esse Balbinotti veio de Curitiba? Sim, ele foi de Curitiba. E era... Eu fui interrogada algumas vezes por uns... O que ele era? Acho que ele era tenente. Ele era um tenente. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele. Não vou conseguir lembrar. Ele era tinha uma rapaziada novinha, assim, daí eles faziam, assim, mas daí acho que eles não sabiam bem fazer. Daí que chegou esse Balbinotti depois de uns dias, assim,
sabe? Daí com esse o negócio era bem... Certo. E passados esses 30 dias, soltaram vocês com justificativa? Olha, não Levaram teve. vocês de volta para Maringá? Como é que... Não, eles me levaram na rodoviária de Apucarana, me botaram no ônibus e me mandaram para Maringá. Simples assim. Simples assim. Daí, Você chegou lá na rodoviária? eu cheguei na rodoviária e liguei para o meu pai pedindo para ele me buscar. Daí, Sem aviso, sem nada? sem aviso, sem nada. E depois eles me avisaram o seguinte, antes de me soltar, que eles iriam ficar me vigiando e que todas as pessoas com quem eu conversasse, eles iam fazer a investigação. Teve essa ameaça? E que para isso, assim, e que eu só não me complicaria se toda pessoa que entrasse em contato comigo, eu ligasse e falasse para eles. Certo? Porque senão eles assim, até ele falou assim, que eles iriam colocar algumas pessoas que era deles, mas que eu não saberia e que viriam conversar comigo. Então eles saberiam se alguém tinha conversado comigo e eu não tinha avisado. Então, umas coisas. O que você achou disso? Olha... Você levou a sério? Você achou um pouco medo? Olha, um pouco de medo sim, lógico, né? Mas como nunca... Das pessoas, assim, com quem eu conversei e tudo, sempre eram pessoas conhecidas, né? Nunca ninguém veio falar de política comigo. Então, não tive, assim, maiores problemas. Você não sentiu que estava sendo vigiada? Não. Bom, aí você... a Ruth estava presa. A Ruth estava. Nessa época, a Ruth estava no Rio. Então, seu pai e mãe tinham 2 filhas presas. Sim. Como é que foi isso novamente? Nossa, para eles foi assim, foi um sofrimento muito grande. Minha mãe foi ao Rio visitar a Ruth, sabe? E meu pai também foi. E era difícil para eles, muito difícil. Ficou 3 anos, né? Ela, ao todo, ficou 3 anos. E também, quando a Ruth estava aqui, desses 3 anos, um tempo ela ficou aqui. E daí meu pai vinha para cá também. E daí até a gente que levava ele até Piraquara para... Logo que ela chegou, ela ficou ali na Praça Rui Barbosa, que tinha um quartel ali. E depois ela foi transferida lá para Piraquara. Certo? Ela ficou poucos dias ali naquele quartel. E daí ela foi. Daí quando nós tivemos uma grande ajuda, quando a Ruth foi libertada, ela foi libertada aqui. Só que tinha o doutor Ramiro, que era um juiz auditor, que era bem simpatizante assim do pessoal. E ele nos avisou, eu e meu marido, para que a gente pegasse a Ruth e sumisse com ela. Porque tinha chegado, naquele dia tinha chegado uma ordem para ele não soltá-la, porque ela tinha que responder um outro processo, não sei se em São Paulo ou no Rio mesmo, acho que em São Paulo, se não me engano. E ele disse o seguinte, que o expediente tinha chegado de manhã e ele fez de conta que o expediente não tinha chegado. Então ele falou, vocês peguem a Ruth, sumam com ela daqui. Até ele aconselhou que a gente levasse ela para o Rio, que era um lugar maior e tudo, mais fácil de, né, ela se esconder. E nós fizemos isso. A gente foi
foi buscá-la em Piraquara. Daí ele nos deu o alvará de soltura. A gente levou lá na delegacia. Chegamos lá, pegamos as coisas da minha irmã, botamos ela no carro. Na época a gente tinha uma Maguete, bem velhinha, mas botamos ela no carro, botamos gasolina e fomos bater no rio. Daí lá a gente já tinha, ela pediu para ir para casa da mãe de uma moça que era presa com ela no rio. Acho que a moça ainda estava presa. Isso é 72, por aí? Por aí, por aí. E daí nós fizemos isso, a gente levou a Ruth e ela ficou lá. E daí de lá eu não sei bem, eu não acompanhei direito. Ela ficou lá escondida, na clandestinidade? Como que ela ficou? No começo, sim. Mas ela não voltou para a prisão. Vocês dois voltaram para Maringá? Não, nós voltamos para Curitiba. Você já morava aqui? Sim. Que eu me mudei para cá. Você mudou para cá quando? Em 1970. Eu mudei para cá. E aqui você veio estudar? Eu vim estudar. E eu estava fazendo o cursinho ainda. E daí eu fui trabalhar no banco, arrumei emprego no banco, porque eu tinha que me sustentar, né? Meus pais eram contra eu estar aqui sozinha, então não me ajudavam. E daí nessa época eu visitava o Vitório 2 vezes por semana no AU. E daí resolvi terminar com ele. E você ia visitar a Ruth? Ela estava no Rio? Não, nessa época ela estava no Rio. Foi depois que eu terminei com o Vitório, já tinha conhecido o meu marido, né, o que se tornou meu marido e tudo. Daí posteriormente é que eu... Certo, aí você morava aqui, ajudou a Ruth a levar para o Rio e retomou a sua vida. Sim, Aí você estava casada, teve filhos? Sim, eu tive uma filha, meu marido já tinha um casal de filhos. Aí você foi fazer faculdade? Daí fui fazer faculdade, Fez cursinho e fez vestibular para quê? Eu fiz Direito, né? Eu fiz Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. E se você não militava, então, aí você não passou a fazer parte de nenhum... Não, nunca mais fiz, não. Nunca mais. Continuei amiga do pessoal, assim, né, mantendo, mas não tive mais nenhuma participação política, não. Mesmo depois quando a Ruth saiu? Não. Anistia, depois da anistia, o pessoal voltando. Chegou a participar da comitê da anistia, tudo? 78? Não. Nessa época, não. Você mora Porque foi bem a época que minha filha nasceu. Minha filha nasceu em 78. E hoje, como é que é lembrar isso tudo e pensar, refletir? Não sei se você fala disso sempre. Você tem noção da importância desse depoimento? Quer dizer, você era uma jovem que tinha alguns planos, quer dizer, pelo menos acho que todo jovem tem, né? Na época você acha que isso pode ter mudado um pouco a sua vida? Ou você conseguiu retomar o destino e seguir o que se planejou? Olha, na época, assim, a gente, como jovem, a gente tinha muita esperança de poder reformar o mundo, né? E a gente achava que conseguiria. A gente era bem ingênuo até, né? Lutar contra toda aquela... Mas, de qualquer forma, eu acho que não foi em vão, não. Eu acho que a gente conseguiu
mudar, eu acho que a mentalidade de muita gente, e acho que conseguimos conseguimos um mundo melhor, né? Seus filhos têm alguma atividade política? Não. Minha filha, ela até, assim, uma época se interessou bastante, mas assim, só de estudar, de tentar se enfronhar e tudo, mas não teve nenhuma participação e não tem atualmente. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.